paz do Senhor. Eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui voltando com mais um áudio, né? Como sempre, o meu objetivo é defender o Senhor Jesus, né? Como eu sempre digo, eu não defendo religião, nem placa de igreja, nem pastor A, nem pastor B, né? Porque o único pastor em quem eu confio que é perfeito, santo e imaculado, que nunca erra, né? E que eu defendo é o Senhor Jesus, né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre aqueles que tiram o que é de Jesus para dar a outros, né? Nós sabemos que existe isso em diversas religiões, né? E nós vemos que existe aí uma mulher que ela é muito exaltada, é uma mulher que eu admiro muito no sentido de quem ela foi, né? Que de fato em nenhum momento eu vou defender o que alguns irmãos defendem, que ela não era santa, porque santa ela era, né? Porque todo aquele que é remido, comprado com o sangue de Jesus e anda em santidade, aí é chamado santo de São Paulo. Então ela era santa, boa e humilde, né? Isso as próprias escrituras comprovam, que é Maria, né? Mas existem outras coisas que as pessoas dizem que nem na Bíblia deles tem, né? E muitos tiram aquilo que pertence a Jesus para dar a Maria. Há um pouco dias atrás, eu fiz uma publicação incentivando as pessoas ali a tirar um minuto, um segundinho do seu tempo para agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, pela vida, por tudo que Ele havia feito, né? E nós sabemos que existem pessoas muito fanáticas que colocam Maria, Pedro, João acima, né? Então uma colocou lá que estava agradecendo, né, a Nossa Senhora, né? Então eu disse lá, e a Nossa Senhora também. Eu respondi para ela, falei, meu foco é Jesus, né? Até porque Nossa Senhora eu nunca nem vi na Bíblia, né? Nossa Senhora eu nunca vi na Bíblia. É um título dado a ela por homens e não por Deus, assim como medianeira, como advogada, como intercessora, visto que em nenhum momento a Bíblia diz, né? Então foi isso que eu disse. E eu cheguei até ali, porque muitos, né, se ofendem, que a gente só fala em Jesus. Falar em Jesus para eles, não falar na mãe de Jesus, é como se Jesus fosse alguém que dependesse de outra pessoa para existir, como se Jesus não fosse o Criador e existe desde o princípio, antes mesmo do mundo, né? Então eles não entendem isso, eles querem fazer de Jesus um bebê comum, como a mim e você, né? Que só veio ao mundo, só passou a ter vida quando foi ali, introduzido no ventre de sua mãe, né? Aí então passou a ter vida, pai, mãe, tudo. Eles querem fazer de Deus uma criatura, sendo ele criador. E eu cheguei até, ela sabia que ela iria se ofender, né? E até porque tem muitas coisas perguntas que eu não preciso ler para me responder. Às vezes a pessoa fala ali a pergunta, eu nem vejo, já tô colocando a resposta depois é que eu vou ver a pergunta. Porque Deus, ele já sabe, né? Deus, ele sabe. Então eu coloquei essa passagem aqui, né? Dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que muitos veneram a mãe dele, né? E isso ocorreu naquele tempo e o Senhor Jesus, ele respondeu e ele corrigiu, né? Até então, a Senhora que exaltou Maria e a colocou acima de todos os outros servos de Deus, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus a corrigiu, né? Eu coloquei lá a passagem, né? E depois que eu procurei, né? Depois que eu voltei lá, procurei o comentário da senhora, ela tinha apagado, não sei porquê, né? Mas eu coloquei, tá aí, o próprio Senhor Jesus Cristo respondendo uma veneração à mãe dele, corrigindo a senhora que a exaltou acima de todos os outros, que é o que nós vamos ver aqui, que pelo visto na Bíblia deles não existe isso. E se existe, eles ainda utilizam para dizer que Jesus é a favor, ou seja, eles fazem Jesus mudar de opinião o tempo todo. Jesus disse e não disse, mas foi assim e assim. Então vamos ler aqui a passagem que está em Lucas 11, 27.
e 28. Ó, e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Essa foi a resposta do Senhor Jesus. Né? Não foi de pastor, não foi de Lutero, como eles querem dizer, não. É o Senhor Jesus que falou. Antes, bem-aventurados são todos os que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus não deixou a acepção de que um é melhor ou mais bem-aventurado do que o outro, mas ele diz que todos os que ouvem a palavra de Deus e a executam, a estes são chamados bem-aventurados, né? Explicando melhor essa passagem, Jesus ele estava pregando como era de costume, né? E multidões seguiam Jesus para onde ele ia. À medida que o Senhor ia pregando, ia falando, as pessoas se admiravam da maneira como ele falava, como ele pregava, da sabedoria dele, que eles nunca tinham visto uma sabedoria tão grande em nenhum profeta que havia existido naquela época. Então eles se admiravam da maneira como Jesus ele era tão sábio, né? E muitos elogiavam, né, o Senhor Jesus por isso, por essa sabedoria. De tal maneira que naquele dia, naquele momento que o Senhor Jesus ele estava pregando, né, e uma mulher, uma senhora que estava dentro da multidão, estava tendo acesso às palavras, ela ficou tão maravilhada com o que o Senhor Jesus Cristo disse, que ela gritou em alta voz: Bem-aventurado, né, é a tua mãe. É porque tem um filho muito sábio, né? Quando ela disse: Bem-aventurado os peitos que tu mamaste e o ventre que te trouxe, né? É a mãe, no sentido aqui. E então o Senhor Jesus a corrige, né? Porque ela disse: Bem-aventurado é, porque és tua mãe. O Senhor disse assim: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a aguardam, Senhora, né? Como se o Senhor quisesse dizer isso: Senhora, não só minha mãe é bem-aventurada, mas todos aqueles que, assim como ela, ouvem a palavra de Deus e a guardam. Foi isso que fez com que o Senhor Deus se agradasse de Maria, porque ela era uma mulher que ouvia a palavra e ela executava, né? Então, por isso foi bem-aventurada e escolhida, né? Então, o Senhor Jesus diz que todos os que ouvem a palavra e aguardam, estes são tão bem-aventurados quanto a mãe dele, né? E observe que em nenhum momento o Senhor disse sim, é bem-aventurada, é escolhida, é melhor. Não, o Senhor bota todos no mesmo barco, todos os que ouvem a palavra e a executam, estes são a bem-aventurados, como quem disse: Senhora, não tem melhor nem pior aqui não. Se ouvir, se executar como ela, sois também bem-aventurados. Né? Em várias passagens bíblicas, o Senhor lhe diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, muitos abençoados e felizes. Então tá aí as palavras do próprio Senhor Jesus. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em nenhum momento ele diz: minha mãe é melhor, é isso, aquilo, outro. Né? Nós vemos muitas pessoas consagrar sua vida, né? Seu corpo, tudo a Maria. Eu quero agradecer esse dia a Maria. Eu quero consagrar tudo a Maria. Eu pergunto: em que momento, né? Em que lugar fica Deus? Qual é o espaço que ele ocupa? Se tudo o que você tem, você dedica à mãe dele. Mas é a mesma coisa. Eu dedicar uma coisa à mãe de Jesus é a mesma coisa eu dedicar a Jesus. É isso que ele diz. Meu irmão, é só uma questão de raciocínio. Usa teu cérebro para pensar e medita. Como, por exemplo, dá ouvido à razão. Pensa comigo. Então, quer dizer que tudo aquilo que eu faço para a mãe de uma pessoa, eu estou fazendo a própria pessoa? Quer dizer que quando
Quer dizer que se eu chegar ali pra minha sogra, eu der um abraço na minha sogra, por causa disso eu tô dando um abraço no filho dela, no meu marido. Se eu chegar e der um beijo à minha sogra, por causa disso eu tô beijando o meu marido, o filho dela. Ou seja, tudo que eu fizer voltado para a minha sogra, eu tô fazendo voltado para o meu marido, porque ela é mãe dele? Ou será que aquele o qual recebe ali o carinho só vai para aquele mesmo que o recebe? Né? Então é só uma questão de raciocínio, né? Você dizer que uma coisa que é dada a uma pessoa, outra recebe, é a mesma coisa de você dar um beijo numa pessoa e querer que outra receba. Quem vai receber é aquele a qual você deu. Né? Então é só uma questão de raciocínio, é só uma questão de pensar, de parar para pensar. Porque o diabo ele é assim mesmo, ele cega o entendimento da pessoa e faz do até o mais inteligente se tornar burro. Não é à toa que existe tanto ateu, é porque o diabo ele cega tanto o entendimento da pessoa que tem gente que é inteligente e não crê nem que Deus existe. Por quê? Porque o diabo ele cega o entendimento da pessoa para isso. A pessoa é sábia, tem inteligência, mas no sentido espiritual não entende nada daquilo que vê acontecer, né? E descarta, porque o diabo ele cega o entendimento da pessoa, não deixa ela pensar, parar para pensar, né? Então, se queremos dar algo a Jesus, nós temos que ir até Ele mesmo e dar a Ele. Né? Então tá aí. É só uma questão de você raciocinar. Então quer dizer que se eu quiser dar algo ao filho, eu tenho que dar à mãe primeiro? Para poder o filho receber? Né? Então quer dizer que quando eu quiser dar um presente ao meu marido, eu tenho que dar à mãe dele, porque a mãe dele recebendo é o mesmo que ele receber. Quando eu quiser falar com meu marido, eu vou falar com a mãe dele, porque é a mesma coisa. Então é só uma questão de pensar. Se eu quero falar com Jesus, eu tenho que ir até Ele falar com Ele. Se eu quero pedir algo ao Senhor, eu tenho que pedir a Ele. Até porque Ele disse que é para pedir a Ele mesmo, que é Deus. E em nome dEle. Porque muitas pessoas pedem da maneira errada. Pedem em nome daquele, disso, daquilo, outro. Jesus disse, quando for despedir, pedir ao Pai e pedir em meu nome. Né? Pedir em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele não disse ser glorificado no servo e nem na mãe. O Senhor disse, tudo quanto fortes pedir, pedireis em meu nome, em nome de Jesus. Né? E eu o farei. Tudo quanto pedires, pedireis em meu nome, e eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Né? Porque o Filho ser glorificado é o mesmo que o Pai, e o Pai ser glorificado é o mesmo que o Filho, visto que tanto o Pai como o Filho é um só, e a honra e a glória vai só para Ele. Né? Quando nós adoramos Jesus, a adoração vai para Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o mesmo. Mas não se pode dizer o mesmo do ser humano, né? Não se pode dizer que aquilo que eu dou a minha sogra, por ser mãe do meu marido, eu estou dando ao meu marido, porque isso não é assim. Agora, o que eu dou a Jesus, eu dou a Deus, porque Ele é Deus, são o mesmo. Né? Então, muda o sentido de uma coisa para outra, porque são o mesmo. Então, se eu falo com Ele, falo com Deus, se eu peço a Ele, peço a Deus, porque Ele mesmo disse que são o mesmo. Se não fosse o mesmo, então seria errado, mas Ele mesmo disse ser o mesmo. Né? Ele mesmo disse que eles são um só. Né? Ele mesmo disse a Filipe, quando Filipe disse, quando o Senhor está falando do Pai, e o Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, né? O Senhor ele se identifica como o Pai. O Senhor disse assim, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e tu ainda me pedes para eu mostrar o Pai, né? Quem me vê o Pai, como que tu me pedes para eu te mostrar o Pai? É como ele disse, tu estás diante do Pai, que o Filho é o Pai, né? E tu me pedes para eu te mostrar o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Credes pelo mesmo por causa das mesmas obras? Crês tu que eu sou o Pai e que o Pai é eu? Porque tudo que o Pai faz, o Filho também faz, né? E isso é só no sentido de Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Porque, como muitos querem explicar e negar a divindade de Jesus, nós sabemos que não é bem assim. Porque não existe ninguém, nem um filho no mundo, nem um ser humano, que possa se dizer que o Pai é igual ao Filho, nunca, jamais. Somente o Senhor Jesus é igual ao Pai, porque eles são um só.
né? Mas muitos querem negar isso, dizer que não, Jesus estava dizendo porque ele era parecido com Deus, mas ele não era Deus, não é. Ele é o próprio Deus e as escrituras comprovam isso, que ele é, né? E embora muitos queiram negar isso, vai morrer negando, mas mesmo assim as próprias escrituras comprovam que ele é Deus, né? Por isso que quando oramos a ele, oramos ao Senhor Deus, quando pedimos a ele, pedimos a Deus, né? Mas não podemos se dizer que ao ser humano é assim. Não podemos se dizer que ao falar com a pessoa eu estarei falando com a outra. Não. Já muda o sentido das coisas, né? Por isso que nós devemos, no sentido espiritual, buscar só o Senhor Jesus, porque ele mesmo nos ensinou a fazer esse a honra e a glória dele. Então tá aí, só para você meditar e ver. Se você quer consagrar algo a Jesus, consagre a ele, não a mãe dele, porque a mãe dele é que vai receber. Se você quer pedir algo a Jesus, peça a ele, porque quando você quer uma cor de alguém, você vai até a pessoa e pede, você não vai até outra, né? Quando você quer um emprego, você vai até o patrão e pede, não é até o empregado, não. Então, por que que você está mudando? Por que que você está querendo que Deus te dê algo se você não pede a ele, né? Então, peça a ele que ele vai te dar. Então, tá aí. Medita aí.